A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, onde quer que você esteja, você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você que é da zona da Mata Norte, zona da Mata Sul, a você do Agreste, aqui do sertão do estado de Pernambuco, que acompanha a nossa programação pela TV, e também a você de outros estados, você de outros países, talvez esteja até em outros continentes e acompanha essa aula de escatologia no lar através do YouTube, através da internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Se você deseja enviar uma mensagem ou uma pergunta, a melhor forma é através do WhatsApp do programa. Aproveite, envie a sua dúvida, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. O número está aparecendo na sua tela, é o 994661010. Bem, você já sabe que nós estamos nessa temporada dos Instantes Finais, estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos há quase um ano estudando este tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, eu vou ser sincero, para mim tem sido de bênçãos rever, estudar essas profecias, tem sido de bênção para mim e eu espero que esteja sendo de bênção também para você. No programa anterior, nós estudamos uma profecia sobre a apostasia nos últimos tempos, que encontra-se no capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Abre essa tela, por gentileza. Nós estudamos no programa anterior uma profecia da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Pode passar essa tela para nós relembrarmos o tema. Isso, nós estudamos sobre a apostasia nos últimos tempos. Olha, se você não viu, não assistiu esse programa, você pode ir lá no YouTube, você pode rever esse programa, é um tema por demais importante. Hoje nós vamos estudar uma profecia que encontra-se na segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, e inclusive Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, nós já dissemos isso, né? E hoje nós vamos falar sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Esse é o tema do programa hoje, a extrema corrupção dos últimos tempos. Deixa essa tela aberta por alguns instantes. Nestes 5 primeiros versículos da segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo vai enumerar aí dezenas, quase que 20 características dos homens dos últimos tempos. E nós vamos perceber que todas essas características, todas, sem exceção, ela está se cumprindo em nossos dias. Por isso que nós colocamos o cumprimento tanto na história quanto também na atualidade. Então, à sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como que Paulo escrevendo essa segunda carta a Timóteo, e do lado direito aí é esse tema que é o assunto que vamos tratar hoje, sendo que nós vamos tratar apenas os 5 primeiros versículos. Pode trazer a tela. Mas antes nós traremos algumas informações sobre esta segunda carta ou epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Você sabe disso, nós estamos sempre, antes de estudarmos a profecia, trazendo algumas informações históricas, preliminares dessas cartas, dessas epístolas, para que você possa ter uma compreensão mais detalhada do livro. Então, o tema desta segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo é perseverança inabalável na fé. Então, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, que era pastor da igreja de Éfeso, sobre a necessidade, para falar sobre essa necessidade de ele ser perseverante na fé, de ele não recuar, não desistir, não voltar atrás. Essa carta foi escrita por volta do ano 67, quando Paulo estava preso em Roma. Você sabe disso. Paulo aproveitava as prisões para escrever cartas, tanto a igrejas como a obreiros, pessoas.
E nesta segunda carta, o apóstolo Paulo, sabendo, né, teve informações que Timóteo estava enfrentando dificuldades no ministério, estava sofrendo algumas perseguições por parte dos falsos mestres, e o Espírito Santo impulsiona Paulo, né, a exortar a Timóteo a quê? A defender o evangelho, para que Timóteo pudesse pregar a palavra de Deus, para que o jovem Timóteo, né, ele perseverasse em meio à tribulação, enfim, para que Timóteo cumprisse a sua missão. E é uma carta muito breve, são apenas 4 capítulos, cheia de conselhos. Olha, essas cartas paulinas são maravilhosas, elas estão cheias de conselhos que serviram para Timóteo há quase 2 milênios e servem principalmente para a igreja atual, e eu diria de uma forma bem exclusiva para aqueles que são obreiros, para os obreiros de todas as eras. Se você é um obreiro da casa de Deus, se você foi chamado ao santo ministério, não deixe de ler, de estudar as 3 epístolas pastorais de Paulo, as 2 cartas escritas a Timóteo e também aquela carta escrita a Tito, onde o apóstolo Paulo traz diversos conselhos, recomendações, né, para aqueles obreiros, Timóteo e Tito, e esses conselhos, essas recomendações servem para os obreiros de todas as eras. Então, essa segunda epístola, como eu já falei, ela tem apenas 4 capítulos. O primeiro, ele vai falar a aflição de Paulo por Timóteo, o cuidado, o zelo de Paulo por Timóteo, seu filho na fé. Ele vai exortar a firmeza e a constância no ministério. Você sabe disso, não é? Todo aquele que foi chamado para o santo ministério enfrenta muitas lutas, tribulações, adversidades, perseguições, oposições. E todo obreiro, ele passa, né, por conflitos, por lutas, por provas, momentos de tristeza, de lágrimas, de angústia, de perseguições. Você sabe disso? Tem pessoas que querem até o título por status, para ter o título de presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, seja lá qual for o título, mas que os verdadeiros homens de Deus, chamados para o ministério, eles não estão interessados em títulos, em ocupar cargos ou funções. Não. Os verdadeiros homens de Deus, chamados para o santo ministério, o objetivo dele é cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, fazer aquilo que Deus lhe confiou. Agora, é mister que venham as perseguições, as oposições. Infelizmente, nós vivemos numa época, né, em que muitas pessoas querem o título, o cargo, a função, até visando altos salários, mas esse não é o objetivo do santo ministério. O objetivo do santo ministério é cumprir a missão que Deus lhes confiou. E Paulo, sabendo dessas perseguições, dessas provações que o jovem Timóteo estava enfrentando, escreve essas cartas para exortá-lo a perseverar, a permanecer na fé, a cumprir o seu ministério. Então, só relembrando aqui, para você ter uma ideia do conteúdo geral desta carta ou desta epístola, Paulo vai exortar no primeiro capítulo a firmeza e a constância no ministério. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, não recue, não desista, não volte atrás. No capítulo 2, ele vai dizer a conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Como é que Timóteo deve agir com aqueles que se afastaram da sã doutrina e se afastaram da pureza cristã? O capítulo 3, que é onde nós vamos tomar por base o programa de hoje, ele vai falar sobre a extrema corrupção nos últimos tempos, que eu tenho algo interessante a dizer a você. Você sabe que as epístolas não são necessariamente livros proféticos. Não. O objetivo das epístolas é exatamente solucionar um problema imediato. Você sabe disso.
Nós já dissemos em outros programas que Paulo tinha informações das igrejas ou dos obreiros, e o Espírito Santo impulsionava Paulo a escrever essas cartas para corrigir erros, para exortar a igreja ou exortar os servos de Deus, para ensinar, doutrinar, encorajar os crentes que estavam sofrendo perseguições. As epístolas não têm necessariamente uma perspectiva escatológica, mas que coisa interessante. Nós vamos encontrar também nas epístolas conteúdos proféticos, profecias de eventos futuros, de coisas que iriam ocorrer no futuro. Nós estudamos na primeira epístola o Espírito Santo dizendo a Paulo que nos últimos tempos alguns iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, como nós estudamos no programa anterior. E no capítulo 3 dessa segunda epístola é acerca da extrema corrupção nos últimos tempos. É como se Paulo pegasse a sua pena, começasse a escrever daquela prisão para o jovem Timóteo, a perseverar na fé, a não recuar, a não resistir, não desistir, como ele deveria tratar aquelas pessoas que se afastaram da pureza cristã ou da doutrina. Mas de repente o Espírito Santo diz a Paulo: Paulo, embora você esteja trazendo alguns conselhos de forma imediata para Timóteo, eu quero que você escreva algo acerca do futuro, como está aqui no capítulo número 3, que é o que nós vamos estudar. E ainda no capítulo 3, a partir do versículo de número 10, uma exortação a perseverar na sã doutrina, a pregar em todas as ocasiões. E finalmente no capítulo 4, Paulo prevê a sua morte. É uma carta maravilhosa. Eu vou dizer no superlativo, maravilhosíssima. Uma carta extraordinária que é importante que você leia essa carta de Paulo a Timóteo. Mas vamos ao tema de hoje. Abre mais uma vez essa tela. A extrema corrupção nos últimos tempos. Vamos estudar estes 5 primeiros versículos. É possível que nós dediquemos 2 programas a esse tema, porque Paulo vai enumerar quase que 20 características dos homens dos últimos tempos. E nós vamos trazer um breve comentário sobre essas características e chegarmos à conclusão. Traz a tela. Que todas essas características estão se cumprindo em nossos dias. Passe o texto, por favor. Segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Versículo 1 diz assim: sabe, porém isto que, Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu gostaria de explicar que esses tempos trabalhosos aí não é no aspecto físico, humano, braçal, não é nesse aspecto. Paulo está falando no sentido espiritual, e até porque você sabe disso, não é? Com o desenvolvimento da tecnologia, as máquinas que estão ocupando o trabalho dos homens, o trabalho braçal ficou bem mais simples hoje, você sabe disso, né? Os tratores aí nas agricultura, na lavoura, nas plantações, né? As máquinas agrícolas que ajudam na plantação, na colheita, né? Nas fábricas, nas indústrias, você sabe disso. Há muitas máquinas fazendo serviços pesados, há muitos robôs que estão trabalhando aqueles serviços braçais que os homens faziam com tanta dificuldade no passado. Hoje existem máquinas para fazer isso. Quando Paulo diz tempos trabalhosos, em outras versões, tempos difíceis, Paulo está falando no sentido espiritual. É como se o Espírito Santo impulsionasse o apóstolo Paulo a trazer uma profecia acerca dos tempos do fim. Escreve aí, Paulo, diz a Timóteo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E aí Paulo vai enumerar essas características. Por que os últimos tempos serão tempos difíceis, serão tempos trabalhosos? Vamos ver? Vamos ver o que é que Paulo diz? Passe o texto, por favor. Versículo de número 2. Aí Paulo vai dizer, por que os tempos serão difíceis? Porque os tempos serão trabalhosos. Aí primeiro, Paulo vai dizer assim,
porque haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, Paulo estava falando de quê? De pessoas egoístas. Traz a tela, por favor. De pessoas que só pensam em si mesmas, no seu próprio interesse, no seu bem-estar pessoal. Você sabe disso. Uma pessoa egoísta é aquela pessoa que não se preocupa com o próximo, com o bem-estar de outrem. Então Paulo já advertiu sobre isso. Volta ao texto mais uma vez. Veja o que Paulo vai dizer. Haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, pessoas que só pensam em si mesmos, no seu bem-estar pessoal. Mas Paulo continua dizendo, qual é a segunda característica que Paulo diz? Avarentos. É a segunda característica mencionada pelo apóstolo Paulo. E o que é um avarento? É alguém que tem avareza. E o que é avareza, professor? O apego exagerado, o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais. Bem, você sabe disso. Deus não condena a riqueza. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas prósperas, de pessoas que possuíam muitos bens. Abraão, Jó, Salomão, José de Arimateia, muitos outros exemplos. Então o pecado não está em possuir bens, em ter uma vida financeira gorda, abençoada. Não, isso não é problema. O pecado não é possuir dinheiro, e sim o pecado é amar o dinheiro. A Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia condena o amor à riqueza. Deixa eu ler um texto aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 12, versículo de número 15. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesus diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Veja que coisa interessante. Tenham cuidado, tenham cautela, guardai-vos da avareza. Por quê? A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então Jesus já advertiu, né, sobre o perigo da avareza. Lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36, Jesus diz assim, veja a recomendação de Jesus. Veja o conselho de Jesus. Ele diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então Jesus diz assim: não adianta ser rico, abastardo, ter muito dinheiro, muitos bens, se perder a sua alma. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, você conhece esse texto, eu tenho certeza disso, na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo de número 10, Paulo vai dizer assim, deixa eu ler os versículos de número 9 e 10. Veja o que Paulo diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Veja que coisa interessante. Paulo vai falar aqui sobre o perigo da pessoa que deseja ser rico. Ele diz, olha, tentação, laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o apego ao dinheiro, o amor do dinheiro, vai conduzir a pessoa à tentação, a concupiscências e pode levar o homem até a sua perdição, a sua ruína. Versículo 10 ele diz, porque o amor do dinheiro, veja, Paulo não está condenando a riqueza. Paulo não está dizendo que é pecado ser rico, não. Mas veja o que ele diz, o amor do dinheiro, ou seja, o apego ao dinheiro, a avareza. Ele diz que é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, né? Então, Paulo deixa bem claro aqui que alguns chegaram até a se desviar da fé. Em outras palavras, alguns perdem até a sua salvação.
você deve lembrar daquele jovem rico, capítulo 19 do Evangelho escrito por Mateus. Veja que pergunta interessante aquele jovem fez a Jesus. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Veja, ele estava até anelando, desejando, almejando alcançar a vida eterna. Aí Jesus diz assim, guarda os mandamentos. Ele perguntou, quais? Aí Jesus começa a dizer, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele respira aliviado, como que diz assim, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Parece até, se o texto parasse aí, se os evangelistas não continuassem o diálogo, nós diríamos o quê? Aquele jovem tinha a riqueza da terra e tinha a riqueza do céu. Mas o diálogo continua. Jesus olha no íntimo, Jesus olha no coração, na alma daquele jovem e vê que ele é avarento, que ele ama a riqueza. Aí Jesus diz para aquele jovem, detalhes, quero deixar bem claro isso, que foi a única pessoa que Jesus exigiu isso, a única pessoa. Isso não é um mandamento universal. Isso não é uma ordem dada a todos os seguidores de Jesus, mas é exclusivo para aquele jovem que era avarento. Aí Jesus diz assim, olha, se você quer ser perfeito, vai, vende o que tens, distribui com os pobres, depois você vem e segue-me. Sabe o que era que Jesus estava fazendo com ele? Um teste de discipulado. Jesus queria que o jovem dissesse o que era mais importante para ele, se era a sua riqueza, se era o seu dinheiro ou se era Cristo, a salvação, o Salvador. E o que é que os evangelistas dizem? O que é que a Bíblia diz? Que aquele jovem se retirou triste porque possuía muita herdade, muitas riquezas, muitos bens. Ele foi reprovado no teste. Como quem diz assim, olha, se para seguir a Cristo, volto a dizer mais uma vez, algo específico, tá? Não significa dizer que você que é rico para ser crente precisa vender o que tem, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou me referindo para aquele jovem que era avarento. É como se Jesus dissesse assim, olha, se você quiser ser perfeito, então venda o que tens, distribua com os pobres, depois você vem e me segue. E é como se o jovem dissesse assim, para herdar a salvação, se para seguir a Jesus eu tenho que me desfazer dos meus bens, eu prefiro não seguir a Jesus. Ele retirou-se triste porque tinha muitas riquezas. Este é um claro exemplo de alguém que deu prioridade às riquezas, que deu prioridade aos bens materiais e não às riquezas celestiais e espirituais. E é exatamente isso que acontece em nossos dias, por causa da avareza, por causa do amor, do apego ao dinheiro, que muitas pessoas têm perdido a salvação. E eu vou mais além. É por causa do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza, que muitos crimes têm ocorrido em nosso país. Você sabe disso. Pessoas que matam e morrem por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de seguro de vida. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Filhos que planejam e matam seus próprios pais. Mulheres que planejam, mandam matar seus próprios maridos, ou vice-versa. Trabalhadores que planejam ou passam informações para sequestradores, para sequestrar seus próprios patrões. Tudo isso por causa de quê? Da avareza, da ganância, do apego ao dinheiro. Pessoas que estão em busca de grandes somas de dinheiro, seguro de vida, não é? Quantas pessoas que não vivem naquela busca desenfreada pelas riquezas terrenas, pelos bens materiais, em comprar, em ter, possuir, e esquecem da vida espiritual. E é claro aqui que eu não quero ser irresponsável. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não deva trabalhar, não deva estudar. Não, não é isso que eu estou dizendo. É claro que a pessoa, se puder, estude, se puder, faça sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, se puder, tenha um bom emprego, se puder, adquira bens. Agora,
Não coloque seu coração na riqueza. Porque às vezes as pessoas estão tão apegadas aos bens materiais que negligenciam a vida espiritual. Às vezes negligenciam até a administração do lar e da família. Sabe o que acontece com muita gente? Pessoas que acabam até enriquecendo, possuindo muitos bens, muito dinheiro, mas perde o bem maior, que é a sua salvação, perde a sua família. E eu torno a repetir as palavras de Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Nós vamos comentar esses dois termos, ou essas duas características, de uma só vez. Pode trazer a tela? Porque são sentimentos ou características muito parecidas, muito semelhantes, não é? E o que vem a ser uma pessoa presunçosa, uma pessoa soberba? Em outras palavras, uma pessoa arrogante, de nariz empinado, de olhos altivos, pessoas orgulhosas. Aquela pessoa, sabe, que procura se apresentar com aquele sentimento de superioridade, que vê as pessoas como inferiores a si mesmos. São pessoas que fazem questão de ostentar suas realizações. Pessoas que querem se destacar, que querem se engrandecer. Pessoas que querem impressionar das demais pessoas. Na verdade, o soberbo é aquela pessoa desprovida de humildade. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não é humilde, que não possui aquela virtude tão nobre, tão importante, principalmente para a vida cristã, que é a humildade. O maior homem que pisou nessa terra, o maior mestre, Jesus de Nazaré, ele disse, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha que coisa interessante, que sou manso e humilde de coração. E ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. E eu acho extraordinário, maravilhoso, que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo querendo usar um exemplo de humildade para ensinar aos crentes de Filipos a serem humildes, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, aí Paulo vai usar o exemplo de quem? De Cristo. Aí Paulo diz, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, deixa eu acrescentar aqui, deixa eu explicar, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, mesmo sendo em forma de Deus, disse Paulo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Claro que Paulo continua, mas eu quero parar aqui, desse grande exemplo, do maior exemplo de humildade. Jesus, mesmo sendo Deus e possuindo todos os atributos da divindade, veio ao mundo, tomou forma humana. E olha que coisa maravilhosa. Ele poderia exigir do Pai, olha Pai, é para ir à terra, tudo bem, eu vou, mas permita-me nascer no berço de ouro, permita-me nascer num palácio, permita-me ser colocado no berço de ouro, deixa-me, enquanto eu estiver na terra, fazer as minhas viagens nas melhores carruagens, nas melhores embarcações da época. Jesus poderia dizer assim, permita-me ao menos comer das melhores refeições, das melhores iguarias, permita-me que tenha servos e servas para me conduzir e para andar comigo, para que eu possa ter um pouco de luxo e de conforto. Mas você vai estudar a história de Jesus, a biografia de Jesus. Onde foi que ele nasceu? Numa estebaria. O seu primeiro berço, uma manjedoura.
veio ao mundo através de uma família pobre. O barquinho, como disse o poeta, o barquinho que ele atravessava o mar da Galileia não era dele, era emprestado. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém também não era dele, era emprestado. Veja que grande exemplo de humildade. Agora, pessoas que às vezes por causa de um título, um cargo, uma função ou de uma graduação, se sentem no direito de pisar, humilhar as pessoas. Com certeza você conhece pessoas assim. Às vezes por causa de uma posição privilegiada na sociedade, ou pelo fato das pessoas possuírem bens materiais, se sentem no direito de pisar, de humilhar as pessoas, de maltratar seus semelhantes. Quantas pessoas nas empresas, fábricas, indústrias, que por ocupar um cargo de confiança, se sentem no direito de humilhar os seus subordinados, e maltrata, persegue e humilha as pessoas. Às vezes até mesmo dentro de casa. Eu vou ser mais direto agora. Às vezes até dentro, no seio familiar, existem pessoas soberbas, pessoas arrogantes, que humilham às vezes seus cônjuges, ou filhos, por incrível que pareça, que humilham seus pais. Os pais investiram para colocar ele numa boa escola, numa faculdade, investiu na educação. Quando ele tem uma posição privilegiada, tem vergonha do seu pai e da sua mãe, porque não tem estudo. E eu quero lembrar aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso, que o fim do soberbo é trágico. Todo soberbo, a menos que se humilhe, se não se humilhar, o fim do soberbo é trágico. Guarda o que eu estou dizendo, porque eu tenho base bíblica para dizer isso. É impossível que uma pessoa soberba, que uma pessoa orgulhosa tenha um final feliz. Abro parêntese, a menos que se humilhe. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que é que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: a soberba precede a ruína. Que coisa interessante. E a altivez de espírito precede a queda. Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha que coisa extraordinária. O sábio Salomão vai dizer assim: a soberba precede a ruína. Sabe o que ele está dizendo? Todo soberbo está caminhando para a ruína. A altivez de espírito precede a queda. E é bom lembrar isso. Eu quero citar aqui exemplos bíblicos. Foi por causa da soberba que Lúcifer foi expulso do céu. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, não se contentou com a posição privilegiada que tinha no céu. Quis ser semelhante ao Altíssimo. Qual foi o resultado dele? Foi lançado do céu. E no final da história dele, eu não disse aqui que o final do soberbo é trágico? Qual foi o final dele? Qual será o final dele? Lago de fogo. Será atormentado para todo sempre. Foi por causa da soberba que Nabucodonosor, o maior homem do mundo na época, politicamente falando, porque se fosse espiritualmente, eu diria que era Daniel. Mas no aspecto político, era o maior homem que existia no mundo, Nabucodonosor, o rei do grande império da Babilônia. Capítulo 4. Que foi que aconteceu com ele? Isso, muito bem. Foi comer pasto como bois. Há outro exemplo, lá no Novo Testamento, para eu não citar só do Antigo Testamento. Capítulo 12 de Atos. O rei Herodes foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. E eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que a história hoje se repete. Todo soberbo, abro parênteses mais uma vez, que não se humilha como Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ainda teve um final feliz, porque se humilhou, reconheceu que é Deus quem governa sobre o Filho dos homens. Ainda teve a oportunidade de se humilhar. Passou os 7 tempos, tudo leva a crer que 7 anos, como um bicho, como um animal. Você já imaginou isso? Alguém sentado no trono com um cetro na mão, sendo o governador do maior império do mundo, ir para o campo, comer pasto, receber orvalho do céu, ficar como um animal.
e voltou para a sua posição mais uma vez. Foi honrado duplamente. Por quê? Porque reconheceu que é Deus que tem o poder, a soberania sobre o Filho dos Homens. Então eu posso dizer que o final do soberbo é trágico quando ele não se humilha, quando ele não se arrepende. Agora, se o soberbo reconhecer, sabe, eu disse aqui que a soberba é a ausência de humildade. E você sabe o que é humildade? Esse sentimento que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra, nem mudança e nem variação. Então, o soberbo é aquele que tem ausência de humildade. E qual é o antídoto para a soberba? Humildade. É você reconhecer que tudo que você é nós reconhecermos que tudo que nós temos, que tudo que somos vem de Deus, provém de Deus. Claro que isso não isenta a responsabilidade humana, claro que a gente tem que trabalhar, estudar, fazer a nossa parte, claro, é lógico. E eu quero me colocar no exemplo aqui, permita-me colocar no exemplo, permita-me, eu que me colocar no exemplo. É claro que para eu dar essa aula aqui, eu tenho que estudar, você sabe disso. Mas eu não posso dizer assim, olha, eu não posso. Porque é Deus. Se não for Deus que abrir essa porta, não adianta eu estudar a palavra de Deus. Eu não posso me envaidecer ou me gloriar se você está sendo edificado ou se alguém está sendo salvo por causa desse estudo dessa palavra. Eu não posso. Porque eu tenho que reconhecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Deus, provém de Deus. E eu acho maravilhoso. Eu quero concluir este programa, hoje, pelo menos essa primeira parte, citando aquele hino de adoração de Paulo. Quando ele diz assim, profundidade das riquezas, né? Tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Romanos capítulo 11, né? A partir do versículo 33. Aí no versículo 36, que eu gosto muito desse texto, aí Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito bem, se Deus permitir, no próximo programa vamos dar continuidade a esse tema tão amplo, tão atual, né, tão contemporâneo, que é essa profecia do apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, acerca da extrema corrupção dos últimos tempos. Hoje só deu para nós falarmos de algumas características, mas no próximo encontro nós daremos continuidade a esse texto. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.